Boa noite! Estamos de volta aqui, dando sequência aos encontros que eu me comprometi a fazer com as pessoas queridas para falar, né, as minhas amigas, as minhas colegas de trabalho, né, para falar, oi Érica, seja bem-vinda. Para falar sobre a radiestesia e seus benefícios, né? A radiestesia genética. Hoje a gente vai falar da radiestesia genética. Seja bem-vinda, Teresila. E nós vamos falar sobre para que serve, né? A radiestesia. Deixa eu chamar aqui a curiosidade. Que bom, Érica, que você conseguiu. Quais são as curiosidades sobre a radiestesia genética, né? Eu recebi algumas dúvidas aqui no decorrer da semana. Da semana não, porque nós resolvemos fazer essa live, a Olivia está entrando, resolvemos fazer essa live na segunda-feira. A gente decidiu, vamos fazer uma live na quarta? Vamos! E aí estamos aqui para vocês. Olivia, você está me ouvindo? Eu Ela estou está te ouvindo. aparecendo? Eu só não estou Eu te não me vendo. enxergo. Pois é, por que Eu não estou te será? vendo. Eu acho que você está com a câmera virada para a parede. Oi, Ah, pessoal. Oi. coisa mais inteligente. É isso, então? Era isso. Estava virada para a parede. Mas daí eu Sejam não te bem-vindos. enxergo. Daí eu não te enxergo. Como é que eu faço? Não, mas você tem que virar a câmera, não o celular. Virar a câmera, sabe quando você vai fazer uma selfie? Ah, não sei não. Olha só. Pouca prática. Não, mas a gente vai Agora! aprendendo fazendo. Deu Tá certo? certo. Aprende-se caminhando. Caminhar caminhando, não? Exatamente, não tem nenhum problema em errar. O que tem problema é a gente não aproveitar o erro para aprender melhor, né? Aprendi, então. Então, Olivia, só que tá assim, meio estourado a luz atrás da sua cabeça. Dá uma regulada assim no celular. Isso, senão a gente fica meio. Isso, agora ficou perfeito. Sejam bem-vindos todos vocês. Eu estava comentando com o pessoal que esse projeto de falar com as colegas radiestesistas, com colegas de outras áreas, para falar sobre esses assuntos, né, das terapias integrativas, das terapias energéticas. Eu fiz na outra semana, né, a live com a Ariane, que também é Radiogen, e aí a gente conversou na segunda-feira, né? Então nem deu tempo muito da gente divulgar essa live. E aí eu falei para Olivia, você topa fazer uma live quarta-feira? Opa, topo, tamo junto. Então, muito obrigada, Olivia, por você ter aceitado aí o desafio, né? E vamos chamar esse povo para entender o que é a radiestesia genética. Eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse, Olivia, para o pessoal saber quem é a Olivia. Olivia, terapeuta, trabalha com radigen e algumas outras técnicas, mas basicamente radiestesia genética, né? Que é o nosso forte de trabalho, né? O que nos define como terapeutas, radiestesia genética. Né? A Olivia tá Foi chique, tudo. tá indo até em podcast, ela tá famosinha. Tô me esforçando, né, Adriana? Tô me esforçando, mas muito inspirada no trabalho da Adriana, né? Que, além de tudo, é minha mentora também, de outras técnicas, né? De especialização de radiestesia, né? Então, trabalho mais é com isso mesmo, com radiestesia. E Como um como que foi, propósito. Olivia? Como que você fazia o que antes e como é que você foi parar na radiestesia? Eu sei que você já fazia radiestesia clássica antes, né? E aí depois você foi parar na Radiogen, mas como que foi assim? Por que você foi parar na radiestesia? Procuras, não? Procuras, procurando respostas, né? A radiestesia entrou na vida para a gente quando a gente quer algumas respostas para a nossa vida. Entrei na radiestesia clássica,
fiz alguns cursos, depois conheci a radiestesia genética num congresso de radiestesia tradicional em 2011, e quando vim para São Paulo, faz tempo, quando eu vim para São Paulo, eu digo, olha, eu trabalhava mais com geobiologia dentro da radiestesia, lá em Porto Alegre. Daí eu digo, não, vamos fazer mais um curso para acrescentar outras ferramentas, né? Daí o que aconteceu? A radiestesia genética tomou conta, né? Ela traz tantos mais... Então, trouxe tantos mais resultados para a minha vida e muitos mais respostas em termos de tratamento. E daí eu fiquei muito encantada com a radiestesia genética. Uma das minhas filhas diz o seguinte, mãe, como a nossa vida melhorou depois que tu entrou para a radiestesia genética? Nossa vida é muito melhor depois da radiestesia. Então, isso é o encanto com a radiestesia e principalmente com a radiestesia genética, de ela trazer resultados. E essa sensação de realização como profissional, né? Porque, assim, eu costumo falar nas minhas aulas que falar sobre radiestesia é complicado porque as pessoas não sabem nem pronunciar o próprio nome, né? Radiestesia, radiostesia. Quando eu falo, eu sou radiestesista, aí o pessoal pensa que eu sou radiologista, pensa que eu sou qualquer coisa menos o que eu sou de verdade, né? Então, antes eu ficava tentando explicar, agora eu falo assim, você quer fazer um tratamento? Porque aí você vai entender do que eu estou falando, né? Exatamente, Adriana. Tem que provar para entender o que é, porque muito mais que entender é sentir os benefícios da radiestesia. Né? Hoje me chegou uma cliente de última hora, precisava fazer hoje, porque hoje era aniversário dela, ela queria muito fazer hoje, eu não a conhecia. E ela era indicação de alguém, que é o que mais a gente recebe, pessoas de indicação. E eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu estou com pouco tempo, vou te tratar, para tu entenderes o que é radiestesia. Quando ela terminou, eu disse, ganhastes mais uma cliente, eu estou maravilhada. É muito louco. Então, a radiestesia é isso, os resultados são muito práticos e a radiestesia genética, ela começa a tratar do primeiro momento que a gente inicia, né? Sem o diagnóstico, tu começa a tratar as questões que a pessoa precisa. E o legal é que, assim, é claro que a pessoa vem para nós, né? Estou esperando aumentar o número do público aqui, que eu vou dar meio que uma aulinha sobre o que é a radiestesia. Né? Nós estamos com bastante radigens assistindo a gente, tem bastante colega de trabalho aí. E as pessoas vêm para nós com uma queixa, né? Porque eu tô com problemas no meu relacionamento em casa, ou por conta da questão financeira, ou por conta de um problema com um familiar, e aí vem procurar a gente para tratar esse familiar, porque nós podemos tratar as pessoas por encomenda, né? Então, assim, às vezes a mãe vem para fazer o tratamento do filho, ou o marido da esposa, vice-versa, e nós fazemos o tratamento, né, dessas pessoas. E as pessoas vêm com uma queixa, né? Porque por causa disso, por causa daquilo. Só que o nosso foco, dentro da radiestesia genética, é o ser que está habitando, né, aqueles problemas todos, né? Então, naquele ser tem aqueles problemas que ele está queixando, mas que às vezes é só a ponta do iceberg, né, Olivia? Às vezes a pessoa vem queixando, na outra live eu até comentei, acho que foi numa aula que eu dei no outro sábado, comentei que veio uma pessoa também por indicação, que ela tinha feito cirurgia nos 2 pés, porque ela tinha os dedos dos pés em garra, né? E aí ela era bailarina, foi bailarina durante muito tempo, e aí ela foi fazer uma cirurgia nas férias dela para poder acertar esses dedos em garra. E você sabe como é que é a cirurgia para isso, né? O ortopedista vai, martela lá, quebra os dedos, põe os pinos para eles ficarem retos, e você tem que ficar um tempão lá de... Eu estou simplificando para explicar para vocês, mas aí a pessoa tem que ficar um tempão lá em repouso, né? E ela teve a garantia de que 30 dias era o suficiente para que ela retomasse
ao trabalho e tal. E aí infeccionou, aí ela fez uma nova cirurgia, aí não fechava, não dava cicatrização, não recuperava, e ela morria de dores, e aí alguém falou a meu respeito. E essa pessoa vem para ser tratada por mim por conta dessa cicatrização deficiente, né? E eu comecei a tratar ela, e no tratamento dela, o que saiu? Uma tatuagem. E aí eu fiquei assim, mas não conhecia a pessoa é do Rio Grande do Sul. Eu não conhecia a pessoa, né? A gente não conversou por vídeo, nada, ela só me deu a situação e, né, para quem não conhece a radiestesia genética, a gente trabalha com vários tipos de ondas negativas que podem estar interferindo na saúde da pessoa, né? E aí a gente trabalha usando o testemunho, que é o nome completo, data de nascimento, endereço e deu, né? E aí eu falei assim, nossa, será que essa moça tem tatuagem mesmo? Já pensou? A moça não me conhece, me chama para ser tratada de uma inflamação por conta de um pós-cirúrgico. E aí eu solto para ela que deu aqui a energia de uma tatuagem. E se eu estiver medindo errado, porque assim, por mais que a gente está trabalhando com isso o tempo todo, ainda bate uma insegurança, né? Enquanto a gente se sentir insegura, a gente está sempre evoluindo, né? E aí o que acontece? Peguei, fiz a devolutiva, fiz o tratamento, fiz a devolutiva para mim e falei, olha, surgiu aqui uma energia negativa proveniente de uma tatuagem. Você tem tatuagem? Ela falou assim, tenho um tribal nas minhas costas, né, no quadril ali. Aí eu, ufa, acertei, né? Aí, aqui abrindo um parêntese da tatuagem, pessoal, dentro da radiestesia genética, não é que você não pode fazer tatuagem. Você pode, tanto é que eu fiz, deixa eu mostrar a minha. Eu fiz, eu quis a vida toda fazer uma tatuagem, eu fiz uma borboleta linda aqui, meu xodózinho. E eu fiz sem medo nenhum, né? Mas o que acontece? A tatuagem é uma forma geométrica, né? E ela tem cor, então ela tem frequência. E às vezes a frequência daquele desenho que foi feito no corpo daquela pessoa não bate positivamente com a energia daquela pessoa naquele momento de vida dela. Então, às vezes, uma tatuagem que a pessoa fez lá na infância, ela pode vir a dar algum problema quando a pessoa estiver idosa. E pode não dar problema nenhum, não é porque é uma tatuagem que vai dar problema. Às vezes, quando eu falo sobre esse caso, as pessoas ficam assim, ah, mas então você é contra tatuagem? Não, eu até mostro mesmo, porque eu gosto, eu acho bonita. Mas no caso dessa moça em específico, saiu essa energia da tatuagem. E aí nós fazemos o que como radiestesista genético? Nós fazemos a correção energética da tatuagem. Né? Então nós pesquisamos no desenho da tatuagem, a pessoa manda para a gente a foto, a gente analisa. É um trabalho criterioso para ver se é a cor, se é o traçado, o que a gente vai fazer para corrigir a energia daquela tatuagem. Descoberto isso, a gente pede para o cliente fazer a correção. E ela fez a correção da tatuagem e, nossa, milagrosamente o pé dela começou a se recuperar. Que coisa incrível! Agora, numa metodologia de terapias mesmo integrativas, mesmo holísticas, qual a ligação que uma pessoa ia fazer entre a fratura dos pés, né, o pós-cirúrgico, a recuperação pós-cirúrgico da pessoa, com uma tatuagem que a pessoa sempre teve, que tem há anos? É uma onda negativa que não é comumente pesquisada. E já pelo sistema da radiestesia genética, ele é tão maravilhoso, ele vai encontrando quais são as ondas negativas que não estão em acordo com aquela pessoa, né? Que estão em desarmonia com ela. Isso é um dos itens, a gente tem um monte de origem, né? Então, o fantástico da radiestesia genética é isso. A gente analisa e trata a pessoa. E aquela pessoa está trazendo um monte de coisa, né, Olivia? Sim, e nos surpreende sempre, né? Quando a gente trata uma pessoa e tu diz assim, mas será que isso, como tu disseste, bate a dúvida, né? Eu estou fazendo a leitura correta? É isso mesmo, né? Mas é isso que eu estou vendo, é isso que saiu, é isso que eu tenho que falar para a pessoa, né? Então, eu fiz um tratamento para uma pessoa e digo, olha, eu estou vendo aqui, mas como figura, como pessoa, tu não me passa isso, né?
E daí coloquei a situação, ela disse assim, é exatamente assim que eu estou me sentindo. Ai, Muito obrigada, tu me ajudou muito. Porque é exatamente, se ninguém, quem me olha, não diz o que eu estou passando. Tá? Tem E eu a uma tratei. frase tem uma frase que a Patrícia Bortoni fala em aula, que é quem vê cara não vê energia, né? Exatamente. Então, não, aquela pessoa frágil que estava ali aparecendo para mim não era aquela figura, aquela imagem que aparece, né? Que se mostra. E ela Então, disse exatamente isso. Era isso que eu precisava, era esse tratamento. Ela ficou tão satisfeita com o tratamento que eu já fiz mais 5 por indicações dela, né? De pessoas que eu não conheço, Ana. E ela, assim, né, eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela também não é daqui, ela esteve em São Paulo, eu fui conhecer, ela disse assim, eu estou aqui um pouco porque tu me ajudaste. Né? Então, olha, é muito gratificante a radiestesia genética, a gente saber que pode, como tu dizes, transformar vidas. transformar vidas mesmo, né? E aí, deixa eu só falar com a audiência, pessoal, dá uns coraçãozinhos aí para nós, para poder o Instagram avisar o resto das pessoas que estão online nesse momento, né? Toca aí nos coraçõezinhos. E quem ficar até o fim da live, a gente vai distribuir alguns brindes, a gente vai oferecer, né, como bonificação por vocês estarem aqui dando audiência para a gente. Nós vamos fazer um sorteio de 2 brindes e nós vamos oferecer outras coisas também. Então, assim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para a gente responder. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, manda para a gente poder também ter essa interação aí com o pessoal, tá? E aí, mais daqui a pouquinho eu vou falar como é que vai funcionar esse sorteio dos 2 brindes que a gente vai oferecer, né, Olivia? E também, quem mais, né, vai conseguir, vai ganhar outras coisinhas, tá bom? Que eu tô guardando aqui para falar mais para frente. Agora que a gente já tem que estar com o pessoal mais movimentado, eu queria falar assim sobre o que é a radiestesia, né? Tem bastante gente aqui que olha, quem é essa aqui? MT Advogada. Mandou, oi, TT, é você? Boa noite, meninas. Olivia, como é tratar um familiar? Olha, que legal. Responda. Responda. É uma irmã lá do sul. Querida Deia. Assim, ó, é com muito mais carinho, né? A gente sempre fica pensando que vai ter interferência, não tem interferência nenhuma. A hora que a gente está tratando ali é a técnica, né? Claro que tem a nossa emoção, tem a nossa intuição, mas a técnica ela se basta por si só que a gente trata uma irmã ou um parente ou uma filha, né? Da mesma forma. E eu lembro que a Patrícia sempre avisa pra gente, não meçam a energia de pessoas próximas. E eu sempre me desafiei a isso. Né? Não, eu tenho que aprender a medir com a emoção e ser profissional nessa hora. Então, tratar uma irmã é saber que a gente está ajudando alguém, mas com muito mais amor. É isso. Com certeza. E assim, também é treino, né, Olivia? Porque, ó, a Treino. TT é Radigen, a TT é Radigen. Tudo bem, TT? É que coloquei MT, é advogada, fiquei sem saber direito quem é. Mas também, assim, precisa de treino, né? Porque a radiestesia, na verdade, a radiestesia é um sistema terapêutico que é um sistema, na verdade, assim, é uma ferramenta que a gente usa para tratar, porém, radiestesistas, qualquer pessoa é radiestesista. Porque tanto é que eu dou aula nas escolas, né, de pós-graduação de acupuntura, ensinando a radiestesia aplicada à acupuntura, e a gente entra numa sala de 20, 30 alunos e todos aprendem a ser radiestesistas em poucos minutos. Por quê? Na verdade, nós nascemos radiestesistas, que é o quê? A radiestesia é a captação das energias que estão no campo. Então, nós captamos essas energias o tempo todo, porém, o que acontece?
Ai, André, que bom que você está aqui. Eu vou depois salvar essa live e fazer a transcrição dela, tá? Essa Andréia pediu para mim deixar com, como fala, com legenda. E eu não sei usar essa ferramenta, não sabia usar essa ferramenta, mas agora, na hora que eu for salvar, eu dou um jeito de salvar com legenda. E é muito importante que às vezes a pessoa quer assistir a live, mas tem algum lugar que ela não pode fazer barulho, né? Então ela pelo menos vê o que está escrito, ou mesmo os deficientes auditivos, né? As pessoas que não têm, que têm algum tipo de dificuldade. Bom, então voltando. A radiestesia, o que acontece? Ela, na verdade, é sentir, né, o que você capta nos lugares. Então, assim, e nas pessoas. A gente tem isso desde sempre. Tanto que falam assim, que criança é muito sensitiva, criança percebe, às vezes sai com umas conversas que os adultos ficam assim, nossa, mas como teve essa percepção, né? Mas, na verdade, não é. Todos nós somos assim. Só que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos deixando com que o julgamento do outro iniba a nossa forma de agir. Então, assim, quando a gente se conecta de uma forma neutra, a gente tem a percepção. Não tem vezes que você quer ir por um caminho, aí você fala assim, não, estou sentindo que não é para ir para aquele caminho hoje. Aí você vai por outro, e depois você descobre que naquele caminho que você iria e você desistiu, aconteceu algum acidente, ou você ia pegar muito trânsito. Então, assim, isso é uma intercomunicação, né? E aí você capta do astral, né, do campo vibracional, essa informação e você sente algo. E todo mundo tem isso. Às vezes a gente entra num ambiente e você sente um arrepio. Aí você pensa, por quê? Um arrepio é alguma coisa ruim. Mas quem disse que arrepio é coisa ruim? Um arrepio pode ser uma coisa boa, né? Só que você não sabe identificar o que é aquela percepção que você está tendo. Você vai conversar com uma pessoa, às vezes você sente um aperto no peito. Esse aperto no peito pode ser bom, pode ser ruim, pode ser da pessoa, pode ser seu, pode ser a sua interação energética com a energia da pessoa. E às vezes não quer dizer nada de muito importante, mas pode querer dizer sim. Quando a gente usa este sentir associado a um instrumento, que no caso, na radiestesia genética, a gente usa exclusivamente o pêndulo, o que acontece? Você sente, você com o seu pêndulo na mão, você recebe aquela informação, seu sistema nervoso manda a comunicação através de movimentos, micromovimentos neuromusculares da ponta aqui, ó, dos dedos, onde você está segurando o pêndulo. E aí não é você que mexe a sua mão ou você que mexe o pêndulo. É essa movimentação, micromovimentação que acontece aqui, é que faz o pêndulo mexer. E aí nós temos uma convenção que quando ele vira para... Ó, aulinha, hein? Quando vira para a direita, ele quer dizer uma resposta positiva, e quando ele vira para a esquerda, quer dizer uma resposta negativa. Ah, então tá, se você aprende a usar o pêndulo e você consegue ter respostas positivas ou negativas, qual é o próximo passo? Saber fazer a pergunta correta. A Érica, depois que eu me tornei radiei, nunca mais ignorei meu sexto sentido. É de extrema importância. Ó, tá reforçando que é isso mesmo. Então, assim, todo mundo pode fazer isso. Fala. Adriana, a pergunta correta é o mais importante. As pessoas pensam que a resposta não é a pergunta correta. Exatamente. Você tem que saber perguntar para poder interpretar aquilo que tu estás querendo. E é uma infinidade de possibilidades, né, Olivia? Quando a gente começa a entrar para esse mundo de que você pode tudo, todo mundo pode fazer os questionamentos, todo mundo pode acessar todas as informações que estão aí, estão disponíveis. Só que quando a gente não acredita que isso é possível, a gente já coloca aí, o Ariane entrou, a gente já coloca aí um senão, né? Quando os outros também não acreditam que você consegue fazer isso, você coloca mais outros senão, né? Então, para ser radiestesista, não tem segredo, não precisa ter esforço. Agora, para se manter um bom radiestesista, aí sim, aí você tem que estudar,
tem que ter disciplina, né? Você tem que se dedicar, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, fica lá sentada só pirando aquele peão e vem me cobrar tudo isso de consulta. Muito Mas treino, não, é muito treino. E muito treino, e além de tudo, acreditar naquilo que tu está fazendo, né? Apesar da gente, às vezes, acreditar e ainda... amar, né? Acreditar e desenvolver essa questão do amor ao que a gente está fazendo, porque não tem aquela, aquela história da borboleta, né? Uma borboleta que baixa as suas asas, não sei onde, pode provocar um terremoto. Pelos resultados, deveríamos cobrar muito mais. Ah, Ariane, é verdade. Então, assim, é o efeito borboleta, né? Então, assim, tudo que a gente faz na nossa sala de atendimento, na nossa mesa, ele está trazendo ali um resultado para aquela pessoa, mas, por exemplo, através daquela pessoa, uma família é tratada, né? Porque se a pessoa vem para você, por exemplo, que ela está com desequilíbrio emocional, muito ansiosa, a estrutura familiar dela é afetada. E aí, quando a gente entra para tratar aquela pessoa, existe uma reação em cadeia. Então, o marido também fica mais calmo, o filho consegue ter melhores resultados na escola. Então, assim, é difícil dimensionar até onde vai o tratamento que você fez para uma pessoa. É lindo isso, né? Muito lindo. E assim, ó, a gente, cada atendimento, a gente recebe o retorno, né? Do quanto que foi benéfico para a pessoa. Tá? Então, tem vários depoimentos e cada depoimento deixa a gente com mais vontade ainda de tratar, né? E cada vez vai chegando mais pessoas para a gente tratar. Dia 1º de maio, eu abro meu celular e tem um agradecimento de uma pessoa que eu tinha tratado naquele um pouco antes, no mês de abril, mês de abril, dia 1º de maio, que ela agradecia pelo trabalho, naquele dia do trabalho, ela agradecia a mim por os benefícios que aconteceram na sua vida. Né? Então, é muito lindo e muito gratificante. É muito gratificante. A gente fica feliz quando o resultado é conosco, mas quando a gente vê que as pessoas que fazem parte dessa egrégora tão linda da radiestesia genética também estão tendo os resultados, né? Também estão sendo reconhecidas. Por isso que a gente tem que falar mais, né? Porque é um número muito pequeno de pessoas que conhecem essa técnica e que também, dentro do número imenso de mais de 2.000 alunos que foram formados pela Patrícia Bortoli, que é a criadora, né, a idealizadora do sistema terapêutico radiestesia genética, são poucos também que metem as caras, assim, que nem a gente, né, que dá a cara para bater e fala assim, olha, eu trabalho com isso, que é uma coisa muito doida, mas que funciona, né? Então, a gente precisa falar sim, as pessoas, os pacientes precisam também verbalizar, olha, eu passei com uma terapeuta que usou radiestesia genética e aconteceu isso na minha vida, né? Porque é difícil provar o que a gente faz, né, Olivia? Sim, a gente não precisa provar, mas é muito bom saber o quanto que tudo isso que a gente está fazendo está beneficiando as pessoas, né? Então, assim, ó, na minha casa, todos nós somos tratados por Radgem periodicamente, né? E às vezes, quando vai passando o tempo, uma das filhas diz assim, não está na hora de fazer a minha Radgem? Porque realmente faz muita diferença Qual é a diferença? Né? Não resolve problemas? Não, é a gente que tem que resolver os nossos problemas. Mas traz as condições para a gente resolver, traz equilíbrio, traz fluidez, trabalha as questões emocionais, trabalha todo esse protocolo que pode nos trazer desequilíbrio para que a nossa vida não flua como a gente gostaria que fluísse. Tá? Então, sim, você falou um ponto importante. Você falou um ponto muito importante. A radiestesia,
genética e também qualquer técnica terapêutica que exista Olha aí. aí, uma amiga aí também, ó. As amigas também são tratadas, lá de Porto Alegre, Regina Caron. Bom, né? É bom ter amiga bruxinha, né? É. Então, você falou uma coisa importante. A gente não, os terapeutas integrativos, radiestesistas, a gente não resolve o problema da pessoa, né? Às vezes a pessoa vem, não, eu venho aqui para resolver um problema, mas a gente, é claro, muito mais fácil a gente trabalhar, por exemplo, num físico, né? Eu tenho vários casos de redução de tumores, de pós-cirúrgico, não sei o quê, que o físico ele tem a capacidade de responder muito mais rápido ao estímulo energético do que a mente da pessoa, porque às vezes a pessoa só precisa virar a chave e seguir a vida dela. E aí ela vem para a radiestesia, vem para a sessão de radiestesia genética e a gente ajuda ela a virar essa chavinha, porque diminui a ansiedade, trata outras questões, abrem caminhos. Eu falo assim, que é que nem quando... Sabe quando a gente está numa multidão? E aí... Peraí que eu já vou ler o que você falou aqui, Érica. A gente está numa multidão e procurando alguém, e aí a gente entra naquela multidão, a nossa perspectiva normalmente é olhar longe, né? Você fica procurando, será que está lá? Será que está lá? E às vezes está aqui do seu lado, né? Acontece muito isso. Às vezes a pessoa está aqui do seu lado, te procurando, e você está procurando ela lá longe. O que acontece com a radiestesia genética é isso. Ela faz assim, viu? A solução é essa, né? E aí dá aquele start, né? E aí a pessoa vai e anda. Agora, se a pessoa recebe o cutucão, recebe o start e resolve ficar parada no mesmo lugar, ela tem o livre-arbítrio, né? De escolher. E não tem radiestesia nenhuma. Olha o recadinho da Érica aí para nós, ó. Precisamos pedir ajuda também entre os radigens. Ó, você ajudou ela a enfrentar uma semana de 60 horas de estágio, das 9 às 21. Meu Deus do céu! Só na base da Rádio Gen mesmo que eu consegui aguentar, hein? Só com o Rádio Gen. E ajudei. Então, ela estava indo para São Paulo, recadinho, no ônibus, faz uma Rádio Gen para mim que eu estou precisando. Vamos lá! A gente troca Rádio Gen, é isso que a gente faz entre os radios. E é importante porque a gente também precisa, né? Então, quando a gente tem como fazer essa troca, a gente está alimentando a energia do outro e se retroalimentando também. Que é uma coisa que já acontece naturalmente quando você está fazendo qualquer tratamento, né? Porque, inclusive, a Patrícia Bortoni, ela dirigiu uns estudos, porque assim, é muito difícil provar cientificamente que o nosso trabalho é real, né? Porque não existem instrumentos de medição que sejam livres de qualquer tipo de viés, né? Então, nós ficamos durante 3 anos, eu falo nós porque eu fazia parte da equipe, eu ajudava a Patrícia Bortoni nessa época, nós ficamos durante 3 anos fazendo a cada pouco um estudo, nós fizemos com 30 pessoas, 30 voluntários, um estudo onde que nós colocávamos eletrodos, né, utilizava o sistema de exame de mapeamento cerebral, né, e aí a gente fizemos com 30 pessoas assim, a pessoa deitava lá para fazer o exame, recebia lá, fazia uma parte do exame para ver como é que estava a cabecinha dela, e aí um terapeuta Rádio Gen, num outro lugar, fazia um atendimento à distância para aquela pessoa, e a pessoa não estava sabendo o que estava acontecendo. E aí, durante este tratamento, os níveis cerebrais do voluntário mudavam completamente, né? Então, a gente fez isso com os voluntários e nós fizemos isso também com os radigens, para saber o que acontecia na cabeça do radigen quando ele estava em atendimento. E uma das surpresas muito agradáveis que nós tivemos é que o radigen, quando está tratando, é como se ele tivesse mesmo a gente estando lá, com um monte de eletrodo na cabeça, preocupado em não se mexer, a gente entrava num estado de
mental como se a gente estivesse num estado de meditação profunda. Então, é como se a gente estivesse num sono profundo ali, só que nós estávamos acordados. Então, isso mostra que toda pessoa, todo Radigen, quando ele está trabalhando, ele já está meditando. E a meditação já foi comprovada por exames que a meditação ela faz muito bem para a saúde. Né? Então, a gente está tratando o outro, usando ferramentas para tratar o outro, e ao mesmo tempo estamos recebendo os benefícios de um estado de meditação profunda enquanto a gente atende. Agora, imagina, eu atendo só radiestesia o dia inteiro, eu não faço outra coisa, eu não tenho outra atividade, né? Eu antes era acupunturista, massagista, mas hoje eu só faço radiestesia e dou aula de radiestesia. Então, imagina, eu estou, teoricamente, quase que 80% do meu tempo em estado meditativo. E graças a Deus, né? Porque isso vai refletindo na nossa saúde, na nossa imunidade, na nossa alegria. Na nossa alegria, exatamente, né? A gente vai ficando mais leve, mas com o passar do tempo. Eu acho que a radiestesia genética me trouxe isso, né? Essa alegria. Quem me conhece de 2018 para cá pode comprovar isso, né? Que eu, depois que eu entrei na radiestesia genética, eu fiquei mais leve, mais alegre. E a sensação é essa, a cada atendimento, além de ter a satisfação de saber que tu tratou alguém, tu também te trata, tu também te cura aos poucos tratando os outros. Isso é sensacional. E assim, ó, não tem cansaço, né? A gente só para porque tem outras coisas, mas a vontade é de ficar trabalhando e tratando, porque é muito reconfortante saber que tu está tratando o outro e também está te tratando. Né? Então, eu olho para 2018, para 2023, eu vejo muita diferença em mim mesma. Principalmente na questão de estar mais leve e mais alegre. Eu acho que a Radigen trouxe isso. Desculpa. E você sabe, até anotei aqui, né? Que a gente fala que nós somos hienas, né? Que a gente pode estar acontecendo o que for, que a gente está sempre dando risada, né? E aí, a frequência da alegria é a frequência mais alta daquela tabela lá do Hawkins. Escala das emoções de Hawkins. E aí eu estava olhando na escala das emoções, depois da alegria, a alegria ela vibra a 540 Hz, né? Depois da alegria vem a paz com 600 Hz e a iluminação, que aí é acima de 700 Hz. E o que acontece, né? Quando a gente faz o tratamento das pessoas, é isso mesmo que elas sentem, uma sensação de alegria. Né? Se elas não prestassem atenção em mais nada, elas veriam essa coisa, né? Essa energia da alegria. Tipo assim, estar feliz por nada. Tipo, não aconteceu nada, por que eu estou sentindo essa sensação? Porque as pessoas estão tão estressadas que, na verdade, elas deveriam estranhar estar estressadas, mas elas estranham quando não estão, né? Então, a frequência da alegria, ela é constante. Estranho estar alegres. Exatamente. E a frequência da alegria, ela mexe com a nossa imunidade fisiológica, né? Então, assim, quando a gente começa a ficar triste, amargurado, raivoso, você só vai atraindo frequências compatíveis com essa, né? Então, quanto mais raivoso você tá, mais situações que vão te causar raiva, mais situações que vão te causar desânimo, desespero, aí vai vir conflito. E aí você vai ficando cada vez mais alimentando aquela energia nociva e vai desenvolver uma doença física ou uma doença emocional. Isso é fatal. Só que se você se dedicar naquele momento que você está pé da vida, você tentar buscar na sua memória uma fase, uma situação, uma lembrança na sua vida que foi engraçada, que foi divertida, que você estava num estado de alegria, com certeza, façam isso, tá? Com certeza, aquela raiva, aquela mágoa, ela se dissipa em instantes. É muito interessante isso. Teve uma época, alguns anos atrás, que eu fazia um trabalho com tabagista e a gente fazia encontro, né? Encontro com os grupos de tabagista que queriam parar de fumar.
E aí eu fazia um exercício que era para estimular o riso. Então você começa a dar risada, aí você vê o outro dando risada mais engraçada que a sua, aí você ri mais, e aí daqui a pouco tá todo mundo rindo de chorar e não consegue mais parar de rir. Né? Então, assim, é exatamente isso. Você contagiar as pessoas com a sua alegria, com o seu riso, ajudando aí a aumentar a imunidade energética e a imunidade fisiológica das pessoas. Então, a radiestesia genética, ela vem com essa característica também, né? Além de tantas outras coisas. Mas a primeira é que a pessoa pode sentir aquela sensação de bonzinho, sabe? Ai, tomei um milkshake, senti aquela sensação prazerosa, gostosinha, só que só dura alguns segundos. A Radigen tem a característica de fazer com que essa sensação se perpetue durante um bom tempo, né? Isso. E daí as pessoas perguntam, por quanto tempo? Bom, daí é de cada um, né? Aquilo que a gente recebe, como a gente vai tratar isso? Tá? E tem pessoas que não querem mudar. Então, fica difícil as pessoas quererem novos resultados fazendo as mesmas coisas sempre. Tá? Então, depende da pessoa, o que ela vai fazer com a energia que ela recebeu. Tá? Quanto Exato. tempo vai durar, depende tá? Depende do que a pessoa vai fazer com aquilo, com aquela informação que ela recebeu a partir do relatório. Né? Porque o relatório também dá muitas dicas para as pessoas do que elas têm que cuidar mesmo. E fala também sobre coisas que ela não queixou, mas que ela está vivenciando. Então, quando você fala para a pessoa algumas coisas que ela não te contou, mas que você fez uma devolutiva e apareceu ali no tratamento, ela fala, como que você adivinhou? Você é vidente? Não, aqui, quando eu coloquei aqui o seu atendimento, saíram coisas que me mostram que você está nessa situação, você está? Aí a pessoa, aí ela acredita, né? Nossa senhora, eu tô assim. Agora, eu estava falando aqui, eu ia falar mesa de atendimento, né? A Radigen, ela não usa mesa radiônica, tá? Então, como é que funciona, né? Eu expliquei para vocês que a radiestesia, o que todos somos, que é o sentir as energias que estão aí nos campos vibracionais. A gente usa o pêndulo para interpretar essas energias, perguntando para o pêndulo, que na verdade não é para o pêndulo, é para a pessoa que nós estamos pesquisando, né? Então a gente fala, vou perguntar para o pêndulo, mas não é o pêndulo que responde. O que responde só expressa. O pêndulo só expressa. O pêndulo é uma ferramenta que vai decodificar a informação, né? Mas a gente sempre vai fazer um questionamento para o alvo que a gente está pesquisando, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem as nossas respostas, a gente usa gráficos para trabalhar a energia daquela pessoa. Os gráficos, eles são ondas de forma. E nós temos no nosso organismo, tudo que nós temos no nosso organismo são formas geométricas. Né? As células são formas geométricas, o desenho da nossa pele, né? A textura da pele, você vê que nossas digitais, elas são formas geométricas. Então, tudo, né? E nós somos formados de formas geométricas. Então, quando tem alguma coisa em desequilíbrio, a gente trata usando formas geométricas que vão harmonizar aquilo. E qual é a diferença da radiestesia clássica para a radiestesia genética? Na radiestesia clássica, ela não é um sistema organizado. Então, assim, você desenvolve a sua forma de pesquisar utilizando o pêndulo, então do jeito que você acha que é o melhor para você pesquisar, e você usa gráficos que são de domínio popular, de domínio público, que você pode comprar e aplicar esses gráficos usando o conhecimento da radiestesia. Na radiestesia genética, que foi desenvolvida pela Patrícia Bortoni, o que acontece? É um sistema organizado. Então, você não tem que ficar fuçando, escarafunchando e usando o seu racional para pensar que gráfico que você vai usar. Ele é um sistema tão organizado que você só precisa se conectar com o seu cliente, com o alvo que você vai pesquisar, ou com o imóvel, ou com o bichinho. Você vai fazer a sua conexão, você vai soltar o pêndulo na sua mesa de trabalho e lá ele vai identificar numa sequência quais são os gráficos específicos da técnica que a gente vai usar. Esses gráficos da técnica,
eles são da técnica. Somente os profissionais, os alunos que se formaram pela radiestesia genética têm acesso a esses gráficos. Então, são gráficos completamente diferentes do que tem por aí. E o que acontece? É um sistema tão inteligente que cada gráfico tem a sua função, porém, a combinação de um gráfico com o outro forma uma energia. Aí você vai colocar um outro gráfico, vai formar uma outra energia. E assim sucessivamente, até que chegue ao fim do tratamento. Então, a gente, como terapeuta, a gente não sabe o que vai dar no tratamento, né? Então, mesmo que a gente não tenha conhecimento nenhum de qual é a situação do cliente, o cliente não quis falar para você, eu vim tratar um negócio aí, porque me falaram que você é boa, mas eu não queria falar a respeito do assunto, não. Você trata? Trato. E aí a gente faz o tratamento e o próprio desenrolar do tratamento vai mostrar o que aquela pessoa precisa, né? E no que a radiestesia genética vai ajudar aquela pessoa. E aí que vem a surpresa, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas eu não te falei nada. Como pôde o seu tratamento ser tão assertivo? Porque é um sistema que ele não sofre a interferência do nosso racional. Ele é totalmente vibracional, totalmente energético, e a gente vai montando lá aquela sequência de gráficos, e a energia ela é inteligente, ela vai para a área que precisa ir, na quantidade e pelo tempo que precisa. Olha que coisa mais fantástica. Tem razão da gente ficar apaixonado por radiestesia genética. Para cada pessoa é uma sequência, não existe uma sequência igual para todo mundo. Não existe, não tem. Para cada sessão, né? E cada sessão, às vezes a pessoa está tratando com a gente sempre, e aí a cada sessão que vem, você está tratando uma pessoa diferente, ela já não é mais aquela que veio da outra vez, né? Então, não tem uma sequência de gráficos, não tem uma sequência, não. Para cada pessoa, é sempre uma surpresa, né, o tratamento. E eu ainda me surpreendo comigo mesmo, Adriana. Esses dias fui me tratar, né? E me tratei durante o dia, fiz uma sessão completa. Hoje eu vou me dar uma sessão completa, né? E chegou no final do dia, eu estava ligada no 220. Eu digo, o que eu tenho hoje? Eu fiz uma radiogem para mim, né? Eu me dediquei uma radiogem inteira para mim, né? Que a gente... E é maravilhoso, né? A gente faz tanto para o outro. Isso. A gente sente a diferença do benefício que é tu estar com as tuas energias equilibradas, as tuas vibrações adequadas para tu levar a vida, né? E essa é a grande diferença. Tu falasse do tratamento da Radigente, ele te dá uma técnica completa, né? E foi isso que me trouxe, que eu acabei saindo da radiestesia tradicional e me apaixonando pela radiestesia genética, por ter essa sequência de trabalho que não é igual para ninguém, mas tem uma sequência no trabalho. E te dá uma segurança de que tu estás fazendo o que a pessoa precisa naquele momento. Esta é a grande... Tu não tem que ficar, para isso, é para aquilo, não. O próprio tratamento que a pessoa recebe é específico para ela e é completo. Né? A partir dali que tu vai fazer a leitura e vai enviar o relatório, né? Então, é muito maravilhoso isso. Saber que tu vai tratar e que vai fazer grande diferença esse tratamento. Então, e o que é legal também, né, Olivia, aqui é totalmente limitado. Então, assim, a radiestesia genética se aplica para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, porque ela é feita totalmente à distância. Se aplica aos animais, e os animais, eles têm uma resposta fantástica. Ó, bichinho, criança e idoso, as respostas são, assim, incríveis, porque eles não... A criança e o bichinho são inocentes, né?
Então, o bichinho, ele não tem a influência do psicológico. A criança, ela já está ainda naquela fase, né, em que ela não sofre a influência do racional, né, não tem aquele ego cobrador, né. E o idoso, ele já passou por tanta coisa que ele simplesmente está aberto para receber. Então, são pessoas muito rápidas de ter resultado. Todas as pessoas têm resultado, mas esses, a gente percebe que a resposta é muito rápida. E aí a gente pode tratar também os imóveis, que no final das contas eu acabei tendo tanto sucesso no tratamento de imóveis durante o meu aprendizado, que eu me tornei especialista no tratamento de imóveis. Então, assim, a gente trata também à distância, através da planta do imóvel, e a gente também faz a consultoria empresarial. Então, você tem a sua empresa, não está indo muito legal, você já tentou de tudo, a coisa não está rodando, ou você sente que a energia da sua empresa não está boa, a gente faz a análise energética da sua empresa, a gente faz o tratamento do imóvel, faz o tratamento das pessoas responsáveis, e a gente injeta ali uma energia para harmonizar aquela empresa e você ter os melhores resultados. Então, é um sistema terapêutico que a gente atua em todas as frentes. Ah, é 100% de resultado em tudo? Se a gente falar que a gente faz 100% de resultado em tudo, nós estaríamos sendo charlatãs. Por quê? O resultado é 50% terapeuta, 50% paciente, né? Então, se você está, por exemplo, tratando uma empresa, eu tenho casos assim, você está tratando a empresa, você está mostrando, sinalizando para a empresa que o melhor caminho seria fazer tal coisa. Está orientando, olha, trata daquela melhoradinha, mas a pessoa não fez aquela coisa que você orientou. Aí melhora mais um pouco, a pessoa não fez aquela coisa. Então, quer dizer, ela não está interagindo com o seu tratamento, ela quer que você resolva, que você salve a empresa dela. E isso não é possível, porque é metade, metade. A gente faz muita coisa, né, Olivia? A gente... conta aí o que você fez para a empresa da sua filha. Isso, a empresa da minha filha, desde o início, eu não conhecia a Radgen, né? Era radiestesia genética, e a gente foi trabalhando em cima dos conhecimentos que eu tinha na época, né? E foi com muito trabalho dela, diga-se de passagem, com muito empenho, né? Hoje é uma empresa bem próspera e que sempre tem a Radgen dando suporte nos imóveis, né? Que ocupam a empresa, e também nas questões pontuais, assim como a Adriana está me mentorando de tratar as empresas, né? Então, Radigens que estão online. Radigens que estão online. Pega essa dica. Titia Adriana então, também ajuda com a mentoria para vocês se darem bem. Isso. Então, com essa mentoria que eu estou recebendo, com todo esse suporte de conhecimentos, as coisas estão fluindo. Claro que não é uma linha reta, e é isso que é bom que a gente diga, porque a vida não é uma linha reta, assim como o coração bate, tic-tic-tac, tic-tac. Esta é a vida. Então, as pessoas querem ou uma linha em ascensão o tempo inteiro, que não existe também. A vida não é assim. A vida é uma frequência vibracional. Então, uma frequência é ritmo. Então, é um ritmo que às vezes está mais lá em cima, às vezes está mais lá embaixo. Acelerado, às vezes está mais ameno. Então, assim, é importante que a gente, nós como condutoras do trabalho, tenhamos essa convicção. Olha, isso não está bem agora por esses fatores, mas aguenta aí, que não existe ficar ruim. Às vezes o caminho está meio apertado, que é para você ver alguma coisa, né? Tá apertando ali para você passar por ali para, eu posso melhorar esse setor da minha empresa. Esse funcionário ele não tá sendo muito leal comigo, né? Então tudo tem um porquê, né, de acontecer. E isso que é a mágica da vida. Eu adorei essa sua fala, porque exatamente a vida não é uma coisa que segue tudo reto, né? A gente tem os altos e baixos o tempo todo, o dia todo, mas você tem que saber lidar com quando você está na alta, você tem que aproveitar a energia daquela, pegar gás,
Porque se você ficar na baixa novamente, você já adquiriu experiência e você sabe que logo vai subir, né? Isso, e ter consciência de que a vida é assim mesmo, né? E passar essa tranquilidade, né? Eu passei agora esses meses com alguns clientes que eu atendo, exatamente isso, e manter essa firmeza. Não, é um momento de baixa, normal, é assim a vida, né? A vida acontece em ondas, não? Não tem a música? Exatamente. Então é isso mesmo. Ó, Né? tem Então é aqui, uma outra baixa. deixa eu te interromper um pouquinho, que a Maria Inês, que é Radigen, ela colocou aqui, amo ser Radigen, fez uma virada na vida de todos da minha família. A Maria Inês, ela é uma Radigen que ela tem, a família dela produz tomates. Você tá online, tá me ouvindo, mas a Maria Inês produz tomates. Eu até tenho no meu feed alguns vídeos antigos que eu mostrei. A Maria Inês, ela fez o tratamento da plantação dos tomates e você precisa ver o tamanho dos tomates que ela conseguiu colher. E ela fez o tratamento para a área dela, o sítio dela, porém, como a gente trabalha de fora para dentro, os sítios da vizinhança também receberam um benefício energético do trabalho que ela fez. Então, ela teve uma produção com uma melhor qualidade, menos perda, né? E aí ela, nossa, ficou cada vez mais apaixonada e também ela teve várias mudanças. A vida financeira dela, depois que ela entrou na Radigen, né, Marinês, melhorou assim fantasticamente. Ela tá aqui, ó. Fantasticamente. Sim. Então, não tem como. A gente não tem. É aquela coisa que eu estava falando, a gente não tem ainda como provar cientificamente, porque não existem instrumentos que comprovem. Instrumentos não é que não existe. Os instrumentos que sejam livres de viés terapêutico, de viés de pesquisa. Mas qual é a nossa comprovação? A gente faz tratamento para uma planta que ela não pode ser influenciada psicologicamente. E a planta vai te dar frutos muito melhores. O que é isso, minha gente? Não tem como duvidar. Não tem. Você fez o tratamento. Eu tenho uma aluna que ela aprendeu a fazer o composto energético, né? E aí, em vez dela se tratar, ela resolveu, porque eu comentei que as plantas respondem bem, ela resolveu tentar recuperar uma orquídea. E depois ela mandou para mim assim, Adriana, a orquídea, ela está florescendo muito mais bonita do que quando ela deu a primeira florada. Eu estou passada com isso. Então, se não fosse a radiestesia, nós não teríamos essas lavouras, olha. Então, assim, não tem como provar, mas tem como ver por evidências científicas, mas tem como ver por resultados. Então, agora, o que a gente quer? A minha intenção de chamar vocês, Radiogênios, para estar junto, fazendo live, para a gente falar, eu quero que cada vez mais as profissionais que trabalham com a radiestesia genética falem de seus trabalhos, falem de seus resultados, porque contra resultados não há argumentos. Ó, até hoje ela trata as lavouras e elas se superam em produção. Olha que coisa magnífica. O que isso representa financeiramente para um produtor? Produtores de tomate, de café, de uva, de morango, olha, nos procurem, porque a Radigen faz milagres. A aplicação da Radigen é muito ampla, né? Podemos atuar em vários aspectos. Mas outra coisa que eu queria dizer é assim, ó, as pessoas querem mágica, né? Então é muito comum as pessoas dizerem, vê se não tem magia, que é um dos protocolos da Radigen, né? Claro, quando tem magia, não sou eu que tenho que me resolver, é o outro que fez para mim. Então fica muito fácil. Quando a gente tem que tomar consciência daquilo que a Radigen te traz, é mais complicado, porque daí é comigo mesmo, não é com o outro, não é com o radiestesista, é comigo. Eu é que tenho que tomar consciência quando eu tenho que desapegar, quando eu tenho que ser mais flexível, quando eu tenho que olhar para as minhas questões emocionais e dizer, passou, né? Eu posso fazer diferente. Né? Então, a radiestesia... É a questão da autorresponsabilidade, né, Olivia? Entra a questão da autorresponsabilidade, porque
Quando a gente começa a colocar a culpa de tudo que acontece na nossa vida no outro, porque meu marido isso, meu filho aquilo, meu chefe aquilo outro, é uma coisa. Agora, quando você começar a olhar que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Eu também tenho a minha responsabilidade sobre isso, né? E aí eu posso mudar, e eu quero mudar, e eu vou procurar recursos para mudar. Nossa, aí a transformação acontece, porque aí junta, né, o lado positivo da radiestesia genética e mais uma mente que quer só o melhor, que quer evoluir, que quer aceitar tudo que a gente está oferecendo, não tem como dar erro. Encantada com esta live. Olivia, aqui sua designer. Já sou graciada com sua visita a mim. Vou trocar a rota. É conversa de Quem é? vocês. No som... eu não sei falar. No som ponto pré-wedding. Não sei quem é, não. Você Legal. Eu sei, fala oi para a Olivia. Se identifica. Bom, vamos falar sobre o sorteio, que agora eu nem sei que horas são. Vamos. Deixa eu ver. Já deu 1 hora, Olivia. Já deu 1 hora? Olha só. Que delícia. Que delícia. Muito bem. Mesmo. Passou rápido. Passou rápido. Rápido, né? Como é bom falar de coisas positivas, de coisas que são para trazer engrandecimento para a vida das pessoas, trazer saúde, trazer alegria. Como é bom falar sobre isso, né? Bom, eu quero falar mais coisa. Posso falar? Eu queria falar do sorteio. Deixa eu falar só isso, então, bem rapidinho. O protocolo de pesquisa da Radigen é muito rico e traz muitas questões que as pessoas não imaginam que aquilo possam trazer desequilíbrio para elas, né? Como situações vividas, né? Como os hereditários, como vícios, né? E tantos outros. Essa é a riqueza da Radigen, esse protocolo de pesquisa. E também tem a energia dos alimentos, que a gente, às vezes, a pessoa pensa que está se alimentando super bem, mas a dieta dela, apesar de nutricionalmente estar ok, às vezes a energia da combinação dos alimentos está fazendo mal para ela. Tem a questão das cicatrizes, que podem, né, estar interferindo no processo dela. Tem a tatuagem, eu já falei. Os vícios que você falou, às vezes a pessoa pensa no vício, mas eu não sou viciada em nada, mas fica 4 horas por dia no Instagram ou jogando o joguinho da internet. Isso é um vício, a pessoa não sabe o que ela faz. Hoje foi músicas que não estão fazendo bem para a pessoa, não é que sejam ruins, mas não estão fazendo bem para a pessoa. E a gente entende que vício na radiestesia genética é tudo que entra com frequência. Então, por exemplo, você pode pegar um vício numa cor. Aí você vai ver a cor, vai pesquisar, e aí você pergunta para a pessoa, mas você usa sempre amarelo? Ela, não uso, mas a parede do meu quarto é amarela. Então, ela fica ali recebendo a influência daquela cor. Olha lá, vício em cores e joias, recebendo a influência daquela cor o tempo todo durante o sono. Durante muito tempo, essa frequência energética da cor pode entrar como um vício nessa pessoa. Ela falou das joias também, objetos, né? Objetos no corpo. Então, às vezes, a pessoa usa sempre um determinado brinco, ou uma determinada aliança, ou um determinado relógio. E aí, porque aquela energia está entrando com muita frequência, pode se transformar numa patologia emocional ou fisiológica mesmo, pode desenvolver uma doença. É até engraçado falar do relógio, que uma vez eu estava atendendo uma paciente que ela já era minha cliente há muito tempo. E aí deu um tratamento para ela lá, deu que ela tinha um objeto no corpo. Aí eu fui pesquisar qual é o objeto, aí deu um relógio. Aí eu falei para ela, aí pesquisei, era um relógio que ela estava no pulso, na época eu atendia presencial. Aí ela falou assim, nossa, mas olha, faz o maior tempo que eu estou usando esse relógio, eu tenho vários, mas eu não tiro ele mesmo. Aí ela tirou na hora o relógio, colocou na bolsa e ficou sem usar. Passaram umas 3